uma palavra sobre condições para a vitória na sua vida, na sua casa. E quero confessar que essa palavra veio ao meu coração pensando muito no Brasil. Quais seriam as condições para o nosso país romper, vencer? Mas ela cabe para a individualidade, ela cabe para a família e ela também cabe para toda a nação. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 17 até o verso 21. Vamos entender essas condições que Deus vai estabelecer para restaurar o seu povo, Israel. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu quem tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins, ou os ídolos. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Amém, meus irmãos? Quando nós temos na nossa vida pessoal, na nossa família, algumas disfunções, nós procuramos logo um culpado. E na visão de Acabe, Elias era o culpado por toda a desgraça que estava acontecendo em Israel. Por isso Elias o rotula, o intitula perturbador. A febre que nós, às vezes, sentimos, recebemos no nosso corpo, nós não gostamos da febre. Mas a febre é um sintoma que Deus colocou no nosso organismo para nos revelar que existe algo errado. A febre e a dor são sintomas que o nosso organismo revela para dizer: tem alguma coisa errada no seu corpo. E nós logo, quando sentimos febre ou sentimos dor, você pode tomar um analgésico, você pode tomar um comprimido, você pode tomar até uma bezetacil, você pode tomar as coisas. E a dor, a febre irão ceder, mas vai voltar. O remédio, ele pode não ser suficiente para eliminar a causa da febre. Ele vai repreender a febre, ele vai extirpar a febre, mas a febre tem uma causa, ela vai voltar. A dor vai voltar. Na nossa vida pessoal, na nossa família também, nós observamos que algumas coisas não estão funcionando. Na nossa casa pode haver algumas sinalizações de disfunções, de perdas. De repente a alegria começa a ir embora e a gente não sabe explicar. A gente estava tão feliz, tão alegre, de repente a gente entra como um balão vazio. E a gente começa a pensar: o que está acontecendo? No caso da dor e da febre, você pode tomar o seu remedinho, mas você pode ir ao médico. E indo ao médico, o médico vai analisar mais profundamente esses sintomas, e ele poderá te dar a remédios, mas ele poderá te dar
algumas direções, como exames médicos, para você ter uma avaliação melhor. No caso da família, da mesma forma, você pode procurar um culpado, seja ele, seja ela, seja um filho, seja, não, essa situação financeira, você gastou demais, porque nós podemos procurar um culpado. O que está perturbando a nossa casa? Mas tem uma causa. E a nação? Por que a nação é diferente? Por que o Brasil é diferente? Nós estamos vivendo esse inferno no nosso país, as disfunções, onde se criou minorias e maiorias. Não existe minorias e maiorias, existe um país. Alguém criou isso aí, as minorias. Mas para nós, igreja, nós temos um povo brasileiro. Seja negro, sejam brancos, sejam ricos, sejam pobres, cultos ou incultos, sejam religiosos ou não, nós somos brasileiros. E o que é que está acontecendo? Da mesma forma, 80% dos nossos universitários estão com a tendência totalmente alienada de Deus. 80%. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 80% não tem nenhum compromisso com Deus. E a nossa pergunta é: qual a causa disso? Qual é a causa? No caso de Israel, eu quero confrontar hoje. Por quê? Porque nós estamos brincando de pique-esconde. Mas se o diagnóstico não for feito corretamente, nós vamos chorar amanhã o luto. O luto. E você sabe o que eu estou falando? De que luto? O luto dos seus sonhos. O luto dos seus filhos. No caso de Israel, o povo só sabia de uma coisa: estava havendo uma seca. Uma seca terrível. Bem, e quem é o culpado da seca? É Elias. Porque Elias orou. E ele pediu a Deus para não chover, num período de 3 anos e meio. E não choveu. Para vocês terem a noção da crise, não tinha capim para os animais comer. Os rios secaram. Os animais tinham sido todos ou mortos ou comidos por causa da fome. Uma miséria total. As coisas tinham que vir de fora do país, porque dentro do país não existia mais. Mas existia um diagnóstico de Deus. O texto diz, se você ler do capítulo 18, principalmente, ou dos 17 em diante depois, mas você vai perceber quem é Jezabel. Você vai entender quem é Acabe. E você vai conhecer o que é que o povo fazia, o que é que o povo vivia naquele tempo. Bem, você vai perceber aqui que Elias orienta Acabe a trazer todos os profetas que serviam a Jezabel. Jezabel não era hebreia. Ela adorava outros deuses. Israel tinha um culto judaico no templo, onde os sacerdotes, o sumo sacerdote, onde os levitas ensinavam, e os sacrifícios eram feitos no templo. Mas Jezabel tinha
850 falsos profetas a seu serviço, que invocavam duas divindades em Israel, Baal e Azerá, que é o lado feminino de Baal. Baal era tipo um poste, ídolo, e ele era identificado, conceituado, chamado como Senhor das moscas, Deus do monturo, Deus da fertilidade, Deus das águas, Deus do fogo. A Baal, Israel credenciava todo o sucesso da nação. E Israel esqueceu de Deus. Colocou Deus na sarjeta. Cuspiu em cima de Deus. Tanto é que Elias vai dizer para Deus, quando ele vai se esconder lá na caverna, ele diz: Senhor, só eu fiquei. Esse era o sentimento do profeta Elias, o profeta de Deus. Um profeta que estava escondido ou servia lá na casa de Jezabel, ele escondeu 50 dentro de um poço e ele descia pão e água. Porque os profetas de Deus foram mortos. Então veja, o sintoma é a seca, mas a causa é a ausência de Deus. Você está entendendo? O Brasil não está assim, porque não há crentes. O Brasil não está assim, porque não tem igrejas. O Brasil não está assim, porque não se fala de fé. O Brasil está assim, porque o Brasil não toma uma posição de a quem ele quer servir. Estamos brincando. E tem muito crente brincando com Deus. E poderá se arrepender disso. Eu espero que a minha mensagem esteja sendo ouvida por muitos lares. Tem muito crente brincando com Deus. Mas se nós queremos uma vida vitoriosa, uma família vitoriosa, uma nação vitoriosa, nós temos que decidir a quem servir. Precisamos parar de brincar de pique-esconde. Elias, ele vai sozinho. Não tem profeta auxiliar, não tem outros profetas, não tem ajudantes. É ele e Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Louvado seja Deus. Porque quando você estiver unido com Deus, você é maioria. Senaqueribe pensava que era todo poderoso. Foi lá, afrontou Judá. Deus mandou um anjo, um só, pif, matou 185 com peteleco. Matou todos os exércitos de Senaqueribe numa noite. Aí quando o rei acordou de manhã, vamos lá pessoal, que pessoal, está tudo morto. É assim que Deus faz. Eu quero dizer para você uma coisa, pare de brincar com Deus, porque Ele pode resolver te dar um peteleco. Estou te amaldiçoando, não. Eu estou dizendo que tem muita gente que sabe a verdade e está brincando com ela. Está brincando. Nós estamos correndo o risco de colocar todo o futuro da nossa nação a perder. A nossa esperança não está em homem nenhum. A nossa esperança está na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não podemos brincar. Vejam bem, nós falamos muito de Deus, mas quem é que não tem um ídolo dentro de casa? Quantas casas têm ídolos? Quantas?
Nós falamos muito em Deus, mas falamos também de outra maneira, de santos, de imagem de escultura. Nós temos o povo tem dentro de casa, altares pelo Brasil afora. Mas o que é que a verdade, o que é que as Escrituras diz? O que é que as Escrituras diz? Não farás para ti imagem de escultura. Não se inclinarás a elas, e nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Você pode dizer, pastor, eu não sou um idólatra. Mas Israel estava se dobrando aos caprichos de Jezabel. Uma mulher a serviço do diabo, enfeitiçou uma nação inteira, estava desviando uma nação inteira. Uma mulher, mas uma mulher decidida. Por isso, a igreja precisa ser composta de homens e mulheres decididos. Decididos. Estamos trocando, como Esaú, o nosso futuro, a nossa herança, por um prato de comida? Não. Viver é muito mais que ter um prato de comida. Viver é ter esperança. Irmãos, eu estou aqui me policiando para não citar nada fora do contexto. Estou me policiando. E o Espírito Santo está me ajudando até aqui. Então essa visão, reconhecer as causas das nossas derrotas, reconhecer as causas de nossas perdas, reconhecer as causas de nosso sofrimento, reconhecer as causas de tanta disfunção. Não é simplesmente procurar um culpado. É o que está causando isso? O que está no meu coração? O que eu andei semeando? Quais foram as minhas escolhas? Não é simplesmente procurar culpados. Então o diagnóstico é esse. A nação estava mergulhada na idolatria, na feitiçaria. A nação estava virando as costas para Deus. Irmãos, o Brasil é o país onde mais feitiçarias tem no mundo. Não é a África, não. O Rio Grande do Sul tem mais de 80 mil lugares de feitiçarias. O Rio Grande do Sul construiu um macundóbrio para não fazer despacho nas ruas. Eu não estou falando mal dos espíritas, não. Eu estou falando de uma prática. Não estou condenando aqui nem católico, nem espírita. Eu estou falando de uma prática. E eu gostaria que, se você que nos ouve pela internet, nos vê pela internet, e você que está aqui, pastor, o senhor está me atingindo porque a minha religião... Não, eu quero que você pare de questionar e pegue a Bíblia, a palavra de Deus, e procure nela se o que você está fazendo tem respaldo na palavra de Deus. Pare de querer zizar para cá e para lá. Pegue a Bíblia, a mesma Bíblia nossa. O espírita usa a mesma Bíblia, o católico usa a mesma Bíblia. A Bíblia é uma só, é a voz de Deus. Então pega essa Bíblia e começa a examinar. E depois você vem e fala assim, pastor, eu discordo. E eu vou me humilhar a você. Se você me provar na Bíblia, se essas práticas... Hoje, para se chegar ao poder e para se manter o poder, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Vale até a vida do seu filho. Vale o futuro do seu filho. Vale a identidade do filho. A ideologia do gênero é isso aí. Vale a identidade do seu filho. Despertar a sexualidade aos 5 anos, aos 4 anos. Isso é do diabo, nunca
Ao contrário, você sabe como é que o sumo... Preste atenção, igreja, olha para mim, preste atenção. Sabe como que a Bíblia diz que o sumo sacerdote ou o sacerdote deveriam subir as escadas do altar? Eles tinham que ter cirolas amarradas até aqui, para não aparecer a vergonha. Você acha que Deus brinca com isso? Não, meus irmãos, Deus não brinca com isso, não. Deus não brinca com isso, não. É muito mais sério do que nós estamos pensando. Sabe quem é? Os professores nas escolas. Eu duvido que eles façam isso com seus filhos. Duvido. Mas com os seus, pode fazer. Eu tenho 4 netas. E tem um a caminho que eu não sei se é menino ou menina. O que você acha que eu quero para eles? Eu vou gritar. Pode me prender se quiser, mas eu vou gritar. Eu não vou negociar os padrões que Deus me deu. Não vou negociar. Eu quero uma geração verdadeira, uma geração cheia de Deus, uma geração que teme, uma geração que sabe entre o que é certo e o que é errado. E aí, bem, o diagnóstico foi feito. Bem, não era para eu ficar tão bravo assim, desculpa. As causas de nossas derrotas. Você pode estar procurando, o culpado é o governo, o culpado é não sei o quê, o culpado é a inflação, o culpado é essa área econômica, eu estou desempregado. Não precisa você procurar culpado. É preciso você entender que o que está acontecendo, você tem parte nisso. Todos nós somos culpados. Todos nós. Ou por comissão, ou por omissão. Todos nós somos culpados. Por isso, Deus colocou essa palavra no meu coração. A segunda coisa, bem, eu estou falando de reconhecer a causa, mas eu estou procurando o quê? Quais são as condições para eu vencer? O que é que estava errado? Adoração errada, culto errado, o altar de Deus abandonado. Altar de Deus abandonado. A segunda coisa é, você precisa colocar Deus no verdadeiro lugar da sua vida. O altar de Deus tinha sido totalmente destruído. Bem, Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode andar em 2 caminhos. Jesus disse, espaçoso, apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos que entram por ele, mas espaçoso é o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que encontram, que trilham por ele. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, ou você aborrece um e agrada o outro, ou vice-versa. Não tem como você agradar a Deus e as trevas. Não tem como. Então andar com Deus é como Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. É cruz todo dia. E o que é cruz? É só você olhar para Jesus. Cruz é obedecer a Deus em primeiro lugar. Você acha que Jesus foi para a cruz porque ele era bonzinho? Não. Ele disse, ninguém é bom senão Deus. Ninguém é bom. E Jesus não disse que ele era bonzinho. E Jesus foi para a cruz porque não tinha jeito. Alguém tinha que ir. E ele foi, por obediência. Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz é quando você sabe que ser conveniente é estar na contramão de Deus. Tem muita gente que vai se chocar. O Cote usa a linguagem colisão. Tem muita gente que vai colidir com Deus e não vai nem perceber, porque vai ser um impacto tão grande, vai sobrar nada. Vai sobrar nada.
Pastor, o senhor está amaldiçoando muita gente hoje. Não, eu estou biblicamente falando que andar em desobediência é colidir contra Deus. Bem, mas é preciso restaurar o altar. E o que acontece? Você já percebeu? Eu falei aqui sobre as minorias, não é? O problema do gênero, o problema do homossexual, o problema de tudo isso aí. As minorias, negros, os pobres, os brasileiros, os nordestinos, minorias. Aí fala isso. Aqui também, o texto fala que Israel tinha 12 tribos. Mas a primeira divisão foi 10 para um lado e 2 para o outro. 2 reinos, Judá e Israel. Por causa do pecado de Salomão. Que foi esse, de idolatria, de orgia. Agora, para restaurar Israel, Deus fala assim, olha, você vai ter que reconstruir o altar. E Elias vai lá, e ele vai reconstruir o altar. E o texto diz, o altar que estava em ruínas. O que é uma coisa em ruínas? Você sabe o que é coisa em ruínas? É uma coisa que foi abandonada há quanto tempo? Muito tempo. Você está entendendo? Aquilo que deveria ser o cotidiano, aquilo que deveria ser a nossa prática diária, aquilo que deveria ser a nossa coisa principal, estava obsoleta, abandonada. E Deus fala assim, tem que restaurar o altar. E Elias vai lá, e ele começa a restaurar o altar de Deus. E ele pega 12 pedras. Sabe o que significa isso? 12 tribos. Por que Elias começa dizendo assim, olha só, olha o que está aqui no verso. E Elias chegou a todo o povo e diz, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Você pensa assim que vai fazer, mas faz de outro. Você pensa, você sente, você faz. Elias falou assim, até quando vocês vão ficar entre 2 caminhos, entre 2 pensamentos? Vocês pensam que podem servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo? Não. Qual foi a resposta do povo, meus irmãos? O que o texto diz ali? O povo ficou quieto. Igual vocês. Muitas vezes a gente fala que uma verdade, fica todo mundo quietinho. É para dizer um amém ou misericórdia. Porque quando a gente confronta, fala assim, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou então dizer, Senhor, amém, eu vou fazer assim, Senhor. Mas Elias disse, vocês estão divididos. Irmãos, Jesus Cristo disse, uma casa dividida não prevalecerá, não subsistirá. Você acha que um país dividido vai prevalecer? Deus quer a unidade do nosso país. Deus quer restaurar a unidade. Não é preto nem branco, não é rico nem pobre, não é sulista e nordestino, não. Deus quer a unidade do nosso país. Um país de um povo só, uma bandeira só. Ah, pastor, o senhor está falando em política. Olha para mim, eu não estou falando em política, não, eu estou falando uma verdade de Deus para você, e você precisa entender que eu estou falando a verdade. Eu recebi um vídeo hoje à tarde de um bispo. Não vou reproduzir aqui, apesar de gostar dele. Deus quer que você reconstrua o altar dele na sua casa. Quem é que está sendo adorado na sua casa? Quem é que está sendo adorado na sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que dita as normas? Quem é que dá as regras? Quem é que estabelece a autoridade? Quem é que governa na sua vida? Quem é que diz? Você está ouvindo a voz de quem? Você está obedecendo a direção de quem? Elias perguntou ao povo, até quando vocês vão cochear entre 2 caminhos?
restaurar o altar de Deus. Versos 30 a 32 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, de Jacó, filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez ao redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Construiu o altar com 12 pedras, as 12 tribos de Israel, unidade. Unidade. E interessante que Elias, ele faz o altar, coloca lá o sacrifício, e ele tem esse rego, e ele enche de água, manda colocar água, olha, a água era uma escassa, a água era muito rara, mas ele dá o que vale muito para Deus. Água era preciosidade, água, mais água, mais água, porque nós vamos colher o que estamos ofertando. O que o povo precisava, meus irmãos? Água. Então oferte água, oferte água, oferte água. E colocou água. Mas aquela água também, no Novo Testamento, batismo, água, simboliza arrependimento. Não adianta construir altar sem arrependimento do que fez errado antes. Arrependimento é mudar a modo de pensar, mudar o caminho, mudar o coração, mudar a direção da sua vida. Não adianta você construir altares, mas continuar na mesma direção, fazendo as mesmas coisas. Por isso, água, que simboliza o arrependimento dos pecados. Muita água, muito arrependimento, muito quebrantamento, muita confissão. E depois de tudo isso, Elias faz uma oração pequenininha. Senhor, se eu sou teu servo, responde com fogo. E o fogo veio. Mas o fogo não é Baal? Baal não é o Deus do fogo? Mas antes de Elias, os profetas de Baal, 850, e clamaram, se cortaram, clamaram, durante 6 horas. E o Baal não responde. Mas ele não é o Deus do fogo? Não é o Deus da água? Por que não chovia? Promessas mentirosas. Mas Elias fez uma oração pequenininha. Senhor, responde. E Deus respondeu. E o fogo veio e comeu tudo, lambeu tudo. A água, o sacrifício e tudo mais. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pense comigo. Eu falei as condições para você vencer, para a vitória, para uma vida abençoada. Você precisa reconhecer as causas de suas dores, de suas derrotas. Segundo, você precisa restaurar o altar de Deus na sua vida e na sua casa. Você precisa reconstruir. E por último, você precisa decidir recomeçar a sua vida com Deus. Elias, ele faz esse sacrifício, o fogo de Deus vem, purifica. E tudo isso significa o quê? Uma ação de Deus em favor do povo. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer, que o Espírito Santo está dizendo. Quando você remover os obstáculos de Deus da sua vida, quando você remover tudo aquilo que desagrada a Deus na sua casa, o fogo de Deus virá e purificará. E quando houver purificação na sua vida, quando houver purificação na sua casa, quando houver purificação em nossa nação, então grande milagre vai acontecer. A chuva de Deus vai cair.
a chuva de Deus. Elias volta e sobe para o cume do monte e se ajoelha e ora 7 vezes, e uma grande chuva começou a cair sobre a terra de Israel. Meu amado, minha amada, que está aqui nesta noite, Deus quer derramar uma chuva de bênção sobre a sua vida. Deus quer derramar uma chuva de bênção sobre a sua casa. Deus quer derramar uma chuva de bênção sobre a nossa nação. Mas para isso acontecer, nós precisamos remover tudo aquilo que causou o afastamento de Deus da nossa vida e da nossa casa. O que nos faz sofrer não é a falta de coisas, é a ausência de Deus. É isso que nos faz sofrer. E para Deus voltar a agir na sua vida, para o fogo de Deus descer na sua vida, para a chuva de Deus voltar na sua vida, você precisa reconstruir o altar dele. Você precisa ser um altar de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar o seu casamento, quer abençoar a sua família. Mas você tem deixado Deus de fora, porque o altar que está na sua vida, o altar que está na sua casa, não é de Deus. Não é de Deus. Tem que derrubar o altar que não é de Deus, e tem que restaurar o altar de Deus. Sabe qual é o altar de Deus hoje? É o seu coração. Quem é que governa o seu coração? Quem é que governa o seu coração? É muito difícil ser pastor nos dias de hoje, mas eu me orgulho muito de ser pastor. E não vou desistir. Não vou desistir de você. Deus quer você de volta. Quem sabe você veio aqui hoje e tem sofrido perdas, tem sofrido tantas coisas, mas hoje o Espírito Santo tirou as escamas dos seus olhos, tirou os tampões da sua vida, tirou a névoa da sua mente, e você entendeu que precisa reconstruir o altar de adoração de Deus. Você quer reconstruir a sua vida para vencer? Está disposto, disposta a remover o que afasta Deus? Restaurar o altar de Deus? Permitir uma purificação da sua alma, do seu coração? E Deus vai fazer a chuva cair. Eu quero orar por você. Se você entendeu essa mensagem e entendeu que ela pode mudar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar o seu casamento, a sua família, pode deixar o seu lugar rapidamente, venha aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus.
Deus nos ama. Deus nos ama muito. E nós temos trocado Deus por relacionamentos de pessoas que odeiam Deus. Nós temos seguido pessoas que odeiam Deus. Precisamos parar. Não somos ingênuos. Não somos ingênuos. A primeira coisa que o diabo faz é cegar o entendimento. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4. Satanás cega o entendimento. Tira a sua percepção da verdade. Mas Jesus está aqui. E Ele está aqui para tomar você pela mão e dizer assim: vamos reconstruir o altar. Amado Espírito Santo, eu quero me submeter a Ti. Eu tenho tentado, Senhor, ser o mais discreto possível. Tu sabes, Senhor, que nós temos poupado este púlpito, essa tribuna, de palavras carnais e humanas. Mas, Senhor, não aguentamos mais a indiferença, a omissão. Nós queremos vidas diferentes, queremos paixão por Ti. Não negociamos nossos filhos, nossos netos. Nós queremos a chuva de volta, Senhor. Nós queremos a chuva do alto de volta. Nós queremos a Tua chuva. Amado Espírito Santo, quebra todas as fortalezas dos corações e traz para o altar corações rendidos, corações transformados, corações convertidos, para que Tu sejas glorificado. Nós cremos que hoje o Senhor está salvando vidas aqui. Se há pessoa aqui, se há alguém aqui, Senhor, com alguma idolatria em casa, abra os olhos dela, dá entendimento para que ela seja capaz de se posicionar como Elias, de remover o lixo. Que Tu sejas o único Senhor dessa casa. Quebra, Senhor, toda a fortaleza, todo o engano, Senhor, e traz a luz para esses corações. Nós queremos abençoar a vida dos Teus filhos e cremos que o Senhor está abençoando assim, no poder precioso do nome de Jesus. Amém.